Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar a nossa terceira aula hoje. Caso você não tenha visto as duas últimas aulas que está no nosso sistema do Conexões, você vai lá, dá uma olhadinha, que são aulas bem interessantes. A nossa primeira aula, a gente abordou os principais assuntos que caem no Enem. E partindo disso, esses principais assuntos, tendo como foco que a gente precisa, como eu falei na nossa primeira aula, focar na questão do pouco tempo que a gente tem, junto com os assuntos que são muitos. Então, a gente precisa dar prioridade a esses assuntos que mais caem no Enem. Então, sabendo disso, partindo desse pressuposto, um dos assuntos que já caíram questões no Enem, se você lembra, se você vai lá, dá uma procurada na internet, tem questões do Enem e uma delas traz a questão da membrana plasmática. A fluidez dessa membrana, como ela se comporta, a malemolência dela, a bicamada lipídica, como esses lipídios se movimentam, como essas proteínas se movimentam. Então, sabendo disso, a gente vai dar a nossa terceira aula hoje sobre membrana plasmática. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa saber todos os conceitos para começar o assunto de membrana plasmática, sabendo e tendo propriedade para poder entender melhor. Então, dois cientistas, Matias e Theodor, eles falaram que todos os seres vivos são formados de células. E essas células são revestidas por uma membrana, que no caso é a membrana plasmática. Mas antes disso, a gente precisa ter noção do que quer dizer extra e intracelular. Pelo próprio nome, tudo na biologia você precisa pesquisar o nome e pesquisando o nome, separando, vendo os prefixos, os sufixos, tem como você ter mais ou menos uma noção, mesmo que você não tenha estudado, mas você vai ter uma noção mais ou menos de como é. Então, intracelular, intra vem de dentro. Então, é tudo que está dentro da célula. Extracelular, tudo que está fora da célula. Extra, fora. Extracurricular, fora do currículo. Então, fazendo essa interligação com o português, tem como você resgatar o nome e saber o significado, mesmo não sabendo a biologia. Então, sabendo disso, a gente pode pegar a célula e dividir ela em três partes. Quais seriam? O citoplasma, a membrana plasmática e o núcleo. Vamos lá, vamos imaginar que a gente está dentro de uma piscininha e você está dentro dessa piscina. Então, as bordas da piscina seriam a membrana plasmática. Ela vai delimitar toda a célula. Você está no centro da sua boia, então você seria o núcleo. E as outras pessoas que estão brincando ao seu redor seriam o quê? Tudo que está dentro do citoplasma. A água, o hialoplasma, é o citoplasma, o que está ao redor. Está dando para entender a analogia, né? Mais ou menos da piscininha. Então, a célula se divide em três partes, essas três partes. Propriamente dito, a membrana plasmática, essa borda da piscina, ela vai ter funções. E quais são essas funções? Ela vai revestir a célula, ela vai fazer a caminha da célula, ela vai ser a roupa da célula que vai revestir a nossa pele, vamos dizer assim. É tudo que vem ao redor, essa membrana plasmática, e a partir da membrana plasmática é que vai acontecer a interação de substâncias da célula com o meio e do meio com a célula. Então, moléculas, substâncias, vai sair da célula pela membrana e vai entrar na célula pela membrana. E uma coisa muito, muito importante que vocês precisam lembrar, colocar em vermelho, dar aquela grifada, dar aquela marcada de texto em cima, que é a permeabilidade seletiva. Ou seja, nem tudo vai entrar na célula, nem tudo vai sair da célula. Ela vai selecionar, ela vai ser o porteiro do seu condomínio, que só vai entrar pessoas que tem autorização para entrar. Então, ela vai fazer essa seleção de quem entra e de quem sai. Sabendo disso, a composição dela, como essa camadinha, essa pele da célula, de que ela é composta. Ela é conhecida como uma bicamada lipídica. Vamos lá, bicamada. Dois, camadas. Então, são duas camadas de lipídio, de gordura. Esse lipídio, ele tem uma cabeça e duas extremidades. Essa cabeça é a cabeça polar. Então, é a cabeça que vai ter interação com a água, já que a água é polar, a água tem dois polos, positivo e negativo. Então, essa interação de água com coisas polares vai ser feita pela cabeça do lipídio, desse fosfolipídio. E as suas partes de baixo, as perninhas do fosfolipídio, são perninhas apolares, que não têm afinidade com água.
Então, vão ser duas camadas desse lipídio, dessa cabecinha com perninhas, duas camadas. E a camada mais externa e mais interna são formadas pela cabeça. Então, a camada mais externa e mais interna são camadas polares, que têm interação com a água. Por esse fosfolipídio, tem um grupo fosfato, por isso que é um fosfolipídio, ele tem características polares e apolares em uma molécula só, ele é chamado de anfipático. Então, toda vez que vocês verem essa palavra anfipático, são moléculas que têm duas características nela, elas são polares e apolares, uma molécula que ela tem essa bivalência, ela se comporta dessas duas maneiras. Além dessa bicamada lipídica, a membrana plasmática, ela vai ter imerso dentro dela várias proteínas. Então, o nome mais conhecido e mais aceito, que até hoje, desde quando foi descoberto, que é aceito até hoje, chama essa membrana plasmática de mosaico fluido. E por que mosaico fluido? O fluido vem dos lipídios. Então, essa fluidez, essa malemolência, esse gingado que os lipídios proporcionam, dá essa fluidez. São lipídios, então eles se movimentam. E o mosaico, porque essas proteínas formam um mosaico, formam ilhas na membrana plasmática e essas ilhas também se movimentam. Beleza? Bom, além disso, os lipídios, a membrana plasmática vai apresentar outro lipídio, que é o colesterol. O colesterol é muito importante para a membrana plasmática. Por quê? Porque em temperaturas muito baixas, se você for fazer uma viagem, sei lá, para a Antártica, para um canto muito gelado, esse colesterol faz com que a sua membrana não congele, não congele já que está em baixa temperatura. E o que acontece, por exemplo, com fungos, com plantas, com alguns protozoários que não têm esse colesterol na sua membrana plasmática? Então, o que eles fazem para poder manter essa estabilidade térmica da membrana plasmática e ela não congelar? Vamos lá. Colesterol tem as perninhas, tem os seus grupos laterais, tem a sua cadeia lateral. Então, esses seres que não têm o colesterol, que promovem essa estabilidade térmica, eles vão trocar as suas gorduras nas suas cadeias laterais por gorduras insaturadas, por ácidos graxos insaturados. E o que isso faz? Aí você vai lá para a química. Lembra de que o que é a insaturação? A insaturação, todas as gorduras que apresentam insaturação nas suas cadeias laterais, elas são gorduras líquidas em qualquer temperatura. Então, essa substituição de ácidos graxos saturados para ácidos graxos insaturados fazem com que essa gordura seja sempre líquida e nunca se solidifique mesmo em temperaturas mais baixas. Beleza? Bom, a gente pode ver aqui o desenho da membrana plasmática, que ela apresenta essas duas camadas de fosfolipídios e dentro dela também tem essas proteínas, que essas proteínas, elas também podem ser proteínas integrais e proteínas periféricas. Vamos lá, uma coisa que é integral. Pelo nome, a gente imagina que é uma coisa completa, estou estudando em um colégio integral, estou estudando em um colégio que ele ensina os dois horários de forma integral. Então, a proteína integral, ela vai atravessar a membrana plasmática como um todo. Então, do começo ao fim, as duas camadas de fosfolipídios vão ser atravessadas por essa proteína integral. Já a periférica, como o nome diz, ela fica na periferia. Ela fica em cima, ela fica embaixo. Ela fica rodeando a membrana. Ela não vai atravessar como a integral vai atravessar. E tem uma coisa muito importante, que essa proteína integral vai ajudar na passagem de substâncias. Vamos lá, ela é um canal. Ela vai atravessar a membrana de cima a baixo. Então, se ela vai atravessar a membrana de cima a baixo, ela vai ser um canal onde essas substâncias podem atravessar por ela. Então, geralmente, a extremidade, a parte interna dessa proteína integral vai ser formado por cadeias, por estruturas secundárias. Quem lembra? Vamos voltar para proteínas, aminoácidos. Proteína. Toda proteína é formada por uma junção de vários aminoácidos. Esses aminoácidos vão se ligar uns aos outros por ligações
peptídicas, muito bem. Então, eu tenho várias ligações peptídicas que vão unindo vários aminoácidos, beleza? Uma sequência linear de aminoácidos, só os aminoácidos por si só, vai me dar a minha estrutura primária. Já quando esses aminoácidos, eles começam a interagir com as pontes de hidrogênio, começam a criar uma estrutura espacial, começa a ficar helicoidal. Então, a partir desse espiral, vamos imaginar o espiral do caderno. A partir desse espiral, eu vou ter uma estrutura secundária. Já quando essa estrutura secundária começa a ter interações com ligações iônicas, ponte de sulfito, ligações apolares, quando ela começa a ter outras interações com outras ligações ao redor das suas cadeias laterais, ela começa a se enovelar. Então, você imagina, eu tenho um espiral de caderno. Sequência linear, eu vou ter estrutura primária, se eu esticar o espiral. Se eu deixar o espiral espiralado, eu vou ter a estrutura secundária. E se eu amassar o espiral na minha mão, virar um enovelamento, eu vou ter a estrutura terciária. Já quando mais de duas estruturas terciárias se enovelam, se unem, eu vou ter a estrutura quaternária. Então, se eu pegar um espiral, juntar com outro espiral, juntar com um terceiro espiral, 3 espirais juntos enovelados dentro da minha mão. Então, aqui eu vou ter uma estrutura quaternária de aminoácidos, vários aminoácidos, formando uma proteína. Por exemplo, as hemácias, os nossos glóbulos vermelhos, o que dá a cor vermelha do nosso sangue. As hemácias, elas são estruturas quaternárias e dentro da hemácia eu vou ter uma molécula de ferro. Ferro que causa a sua anemia, caso você tenha pouca hemácia com pouco ferro, então você vai ser anêmico. Então, essa estrutura, a hemácia é uma proteína. E essa proteína vai ser formada por estruturas quaternárias, que dentro dessa estrutura vai ter uma molécula de ferro, beleza? Bom, então eu já sei que essa membrana que a gente está falando, ela tem proteína, ela é formada por uma bicamada lipídica, ela também vai ter outra gordura, que é o colesterol, mas também ela vai ter carboidratos. Então, uma coisa nova, esses carboidratos, eles podem estar soltos na membrana, eles podem estar agrupados com proteínas, formando glicoproteínas, ou esses carboidratos podem estar agrupados, grudadinhos, com aqueles fosfolipídios de membrana, que formam a glicolipídios, beleza? Glicocarboidrato. Lipídios ou proteínas, eles vão se juntar. Então, eu posso ter a união desses carboidratos com os lipídios, ou com os fosfolipídios, ou com as proteínas. Beleza? Só que esses carboidratos, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles fazem uma camada mais externa a essa membrana plasmática. Então, eu tenho a membrana e fora dela eu tenho uma camada que reveste, que é chamado de glicocálix. O glicocálix é formado por carboidratos. Então, esses carboidratos vão formar uma rede que vai fazer uma camada externa a essa membrana plasmática. Ele é muito importante em vários processos. Por quê? Ele vai atuar. Como ele é uma rede, imagine uma rede, literalmente falando. Ela vai segurar todos os nutrientes que tiverem fora da célula. Então, ela vai ser um coletor de nutrientes. Está passando um nutriente interessante, está passando outro nutriente, ela está sugando aquele nutriente porque ela é uma camada externa à membrana. Além disso, por ela ser essa camada externa, ela também promove o quê? Uma proteção. Então, já que ele está do lado de fora, está protegendo a membrana, está protegendo a célula, é mais uma camada de proteção. E uma coisa muito importante, essa rede de carboidratos que formam um glicocálix, que está do lado de fora da membrana plasmática, ela vai ser muito importante para o reconhecimento celular. Então, bora lá. Estou eu aqui, eu sou uma célula do meu corpo, mas eu tenho o meu glicocálix que atua como reconhecimento celular. Então, todas as células que forem no meu corpo, ele vai mirar e vai identificar como sendo dele. Então, é meu parente, eu não vou rejeitar, eu não vou provocar nenhuma reação, porque ele é igual a mim. Então, ele vai reconhecer todas as células. O glicocálix, ele é muito importante na questão do transplante de órgãos. Por quê? Você está colocando um órgão que não é seu, de outra pessoa, dentro do seu corpo.
Então, de certa forma, é uma coisa estranha que está entrando no seu corpo. Então, quem faz esse reconhecimento, quem promove a reação, a rejeição de órgãos, é essa camada externa à membrana plasmática, chamada de glicocálix. Por isso que quem vai fazer transplante de órgãos precisa tomar medicamento, fazer toda uma terapia antes, para que esse glicocálix não rejeite essas células novas desse órgão novo que vai ser implantado, beleza? Bom, além disso, a gente, como eu falei, que tem algumas células, como células de fungo, células de plantas, alguns protozoários, que além da membrana, tem outra proteção mais rígida e mais externa, que é a parede celular. Então, esses outros organismos também apresentam a parede celular, que podem ser formadas por pectina, por pectinoglicanos, por celulose, no caso das plantas. Então, é mais uma proteção externa que é a parede celular. E a nossa membrana, que todos vão ter membrana, mesmo tendo parede celular, vão ter membrana. Essa membrana vão ter algumas especializações. São algumas especializações, tem uma quantidade limitada, mas eu vou falar as principais, que é o que importa, que a gente tem pouco tempo para passar o máximo de informações para vocês. Então, as principais, se a gente for para o nosso intestino, o que é que acontece? Todos os nutrientes que a gente se alimenta, eles precisam ser absorvidos no intestino. E para que aconteça uma melhor absorção, as células, a membrana superficial, a membrana do nosso intestino, vai formar microvilosidades. O que seriam essas microvilosidades? Seriam invaginações ondinhas, invaginações da célula que formam essas microvilosidades. E essas microvilosidades vão fazer o quê? Vai aumentar a superfície de contato daquela substância. Então, vai aumentar o poder de absorção. Você vai absorver mais coisas, porque vai ter mais superfície para ela absorver. Beleza? Por exemplo, um exemplo para química. Quando você pega um efervescente, uma pastilha de vitamina C, por exemplo, e coloca num copo d'água, o que acontece? Ela começa a efervescer, começa a se diluir, começa a efervescer e daqui a pouco a pastilha desaparece e é totalmente diluída naquele líquido. Por um tempo, né? Agora, se você pegar essa mesma pastilha e quebrar ela todinha, fazer um pozinho dessa pastilha e jogar nessa mesma água, o tempo de absorção, o tempo de borbulhamento, o tempo que aquela reação vai acontecer com a água vai ser muito mais rápido. Por quê? Aquela pastilha inteira, ela tem uma superfície de contato. E se você quebra ela inteira, o que acontece? A superfície de contato aumenta, porque você vai ter vários pedacinhos dela. Então, aumenta a superfície de contato, aumenta a absorção, diminui o tempo de reação, porque vai ser tudo mais rápido. É o que acontece com as microvilosidades das membranas plasmáticas. Além disso, a gente tem as junções de oclusão, que fazem a união de células entre as células e evita que a água passe. A gente tem os desmossomos, que também faz esse ancoramento da célula. Os desmossomos, eles são muito importantes, que evita que a nossa célula se rompa. Então, se eu fizer isso, a minha pele, ela volta ao normal. Ela não vem na minha mão, porque todas as células estão unidas por desmossomos. Tem a junção comunicante, que é entre células, tem uma infinidade de especializações. Mas você precisa ter noção que uma célula está unida com a outra por uma questão, por essas especializações, e essa união também evita trocas, essa união também ajuda na troca de substâncias, também ajuda que evite que a água penetre nas células, então elas são muito importantes. Bom, sabendo disso, a gente já tem um assunto bem interessante que caiu numa questão do Enem, falando sobre membrana plasmática, como eu falei no começo da nossa aula, sobre essa questão da malemolência, da fluidez, que as substâncias, elas se movimentam pela membrana plasmática, por quê? Porque essa bicamada lipídica faz com que seja fluido. Então, sabendo disso, tendo noção de como é formada a membrana, quais são as suas funções e o seu comportamento, questões como essa no Enem você vai gabaritar. Então, até a próxima.